sentimos a presença do Senhor. Aquele relógio está funcionando? Que horas são? 10 para as 9. Que Deus venha abençoar os irmãos que também estão em casa, na live, assistindo o culto. Eu, referente ao assunto que o pastor Pedro falou a respeito, sobre a reunião que vai acontecer na segunda, até imagino o assunto. Eu acredito que a figueira balançou, presidente. Eu acredito que a figueira balançou. Esse vírus veio para balançar a figueira. E quem não estava firmado nos galhos da árvore da figueira caiu. Então que Deus venha ter misericórdia. E nós estamos chegando num momento que quem é forte suporte o fraco, mas também quem está em pé, cure-se para não cair. Eu acho que houve um tempo, e ainda vivemos este tempo, que nós devemos suportar os fracos. Mas vai chegar um tempo que vai ser cada um por si. E a Bíblia diz que quem estiver em pé, cure-se para não cair. Por enquanto a gente vai levando, vamos suportando, vamos agarrando, vamos ligando, vamos buscando, vamos convidando, vamos insistindo, vamos fazendo live. Mas vai chegar um tempo que vai ser cada um por si. E que Deus venha ter misericórdia e não se pasmem, não fiquem abismados e pasmados com isso. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não tivesse abreviado esses dias, Ele não encontraria fé, salvação na terra. Ninguém iria se salvar se não fosse pela abreviação dele. Diz assim, eu vou lá agora, porque se eu demorar um pouquinho mais, não vai se salvar ninguém. Então, irmãos, vamos nos cuidar para nos mantermos em pé. A palavra que eu quero trazer, irmãos, ela parece ser uma palavra avivalista, e se Deus quiser, Ele aviva mesmo. Ela já foi usada muito nos sermões de grandes congressos, e até hoje ainda, quando os pentecostais, canela de fogo, escutam este versículo, eles já começam a vibrar, porque normalmente vem avivamento logo depois deste versículo. Mas eu gosto muito de contexto, e eu quero aconselhar vocês essa noite como pastor, para que vocês tomem esta palavra, que parece ser desnecessária, mas para a vida de vocês. O contexto das coisas é muito mais importante do que o texto. Se nós aplicarmos somente ao texto, nós vamos perder coisas maravilhosas. Eu nunca me esqueço que a pastora Nádia pregou para nós sobre a armadura da fé, uma palavra maravilhosa na nossa matriz uma vez. E no final eu cheguei para ela e digo, a senhora já leu o início desse capítulo, capítulo 6 de Efésios? Ela disse, já li. Eu digo, pois é, a senhora sabia que a armadura da fé só é atrelado ao início do versículo? E o início do capítulo ele fala que o marido tem que ser amoroso com a esposa, que a esposa tem que ser obediente ao marido, que os filhos têm que ser obedientes aos pais, que os pais têm que ser generosos com os filhos, e ele vem trazendo então um monte de ensinamento, e no final ele chega e diz, no demais, meus irmãos, vestir-se da armadura. Então quer dizer que ninguém veste a armadura se não for obediente ao pai. Ninguém veste a armadura se não for submisso ao esposo. Ninguém veste a armadura se não for amoroso à esposa. Ela diz assim, eu nunca tinha me dado por conta disso. Eu digo, pois é o contexto. E o contexto desse versículo que nós falamos, ele é maravilhoso. Então eu digo para vocês, nós vivemos num momento da vida que as pessoas não leem mais. Elas começam a ler uma reportagem na internet, elas acham bacana, compartilham. Elas leram uma linha de um texto de 15 e elas vão lá e comentam, curtem e já estão criando uma teoria dentro daquele assunto. Porque elas não têm mais interesse, isso é fato, é uma pesquisa que 75% da população não lê um texto até o final. As pessoas não conseguem ler um texto até o final, mas elas querem criar ideias e opiniões. Então eu digo para vocês, comecem a usar o contexto das coisas. Eu sou assim, como pastor eu preciso. Quando alguém chega para mim e diz assim, você viu fulano traiu? Eu digo, traiu? Sim, traiu uma adúltera, sem vergonha, não vale nada. Eu digo, pois é. Deixa eu entender o contexto primeiro. Deixa eu ouvir os dois lados, porque os dois lados é necessário. Não existe um lado da história nunca.
Então deixa o contexto, deixa eu ouvir o contexto. Deixa eu ouvir como é que estava lá em casa. Como é que estava acontecendo as coisas? A mulher, a esposa, estava cumprindo as obrigações, porque hoje em dia esse ato de amor, ele virou obrigação, né, presidente? Ele já não é nem mais aquele momento de prazer, de alegria no casamento. As pessoas já chamam de obrigação. E daí eu pergunto, como é que estavam lá as obrigações? Estavam em dia? Pois é, fazia um tempinho, já fazia um mês, 45 dias, e dizia assim, então esse homem estava morrendo de fome. Então quer dizer, então a gente tem que entender o contexto primeiro, para depois nós queremos dar opinião. Eu sou pai, a minha filha às vezes chega e quer contar alguma coisa que a irmã mais velha dela fez. Aí eu digo, só um pouquinho, eu te conheço. Chama aqui a tua irmã porque eu quero ouvir a outra parte, eu quero ouvir toda a história. Como é que foi que chegou nesse etapa agora? Sabe, o contexto da história. Eu sou empresário, às vezes alguém chega para mim e diz assim, o rapaz pegou o carro, saiu correndo, não deu explicação para ninguém, não atende o telefone, isso não pode, tem que ser punido. Eu digo, só um pouquinho. Alguma coisa aconteceu, vamos esperar. Aí você vai ver, o filho estava passando mal, ele saiu correndo para UTI. Então quer dizer, não tome conclusões precipitadas sem antes saber o contexto da história. Amém. Para que isso? Porque eu quero falar para vocês sobre o contexto de Levítico 6. Levítico 6 fala no final sobre o fogo ardendo continuamente sobre o altar. Oh glória! O fogo no altar é bom, é uma maravilha. Mas esse versículo ele é apenas a ponta do iceberg da lei do holocausto. A oferta do holocausto. A lei do holocausto significa aquilo que sobe. Eu fiz algumas anotações aqui. A oferta do holocausto significa a oferta totalmente queimada. Ela tem tudo a ver com este momento, com este ato que nós estamos vivendo hoje, que é o ato da Santa Ceia. Eu posso me atrever a dizer para você que o cristianismo ele começou neste momento. Por causa de quê, pastor? Por causa que esse ato ele nos lembra exatamente isso. A morte de um inocente justo no lugar de um pecador injusto. Quando você olha para a Santa Ceia, você lembra exatamente disso. A lei do holocausto é exatamente isso. Um animal puro, inocente, sem pecado. Você já viu algum animal pecar? Alguém aqui já viu algum animal pecar? Eu nunca vi um animal pecar. Você pode pegar do animal mais doméstico ou mais feroz. Eu nunca vi um animal cometer pecado. Eu digo para você que eu nunca vi um animal ser injusto. Por isso que o Senhor fez uma lista ali sobre os animais. As vacas, os bois grandes, eles tinham que ser puros, não podiam ter mancha nenhuma. Eles tinham que ter uma cor apenas lisa. Se era só preto, era preto. Se era só branco, era branco. Ele não podia ser manchado. Também tinha a lei que permitia que os bodes, que os carneiros, os cabritos vinham. E também tinha a lei das aves, a permissão das aves, para que eles apresentassem as pombas, os pombinhos e as rolas em sacrifício. Eu nunca vi um bicho desses pecando. Por isso que a Bíblia diz que então era a troca de um animal puro, que nunca cometeu pecado, para substituir o pecado de alguém que não era puro, que não era justo. Quando você olha para a Santa Ceia, você lembra disso. Jesus morreu no nosso lugar, sendo puro, sendo justo, sendo santo, sem ter conhecido o pecado, morrendo no meu lugar, no teu lugar, e nós não éramos merecedores deste amor. É exatamente isso que fala sobre a lei do holocausto. Era a oferta queimada do cheiro suave ao Senhor. A oferta de cheiro suave representava uma obediência irrestrita à vontade de Deus. Ou seja, Deus mandou, você cumpre. É exatamente isso que significa os sacrifícios que tinham um cheiro suave diante de Deus. A
a vontade irrestrita. Aí você vai lembrar de Abraão e de Isaac. Deus mandou, Abraão cumpriu. É exatamente isso, aquele sacrifício que chega como uma fumaça, como um incenso agradável às narinas do Senhor. A Bíblia diz que Deus se agrada desta entrega total. Deus se agrada deste sacrifício porque ele representa exatamente isso, uma entrega total. Por quê? Porque o animal era o único sacrifício onde o animal ele era queimado por inteiro. Eles apenas tiravam a pele, o pelo do animal. Eles então retiravam as partes de dentro, eles cortavam o animal em pedaços e eles queimavam por inteiro. Ninguém comia este sacrifício. Mas a Bíblia diz que o fogo ele tinha que estar permanente queimando, porque este animal seria consumido até o final pelo fogo. Por isso que o sacrifício de holocausto significa esta entrega total. O sacrifício de holocausto significa se entregar por inteiro. Por isso que Deus se agrada. Por quê? Porque Deus se agrada de quem se entrega por inteiro para Ele. Há pessoas, irmãos, que vieram para Deus, mas elas estão presas. Elas têm parasitas grudados nela, sugando ainda ela, prendendo ela. Elas estão com Deus, mas elas não se entregaram com Deus. Você quer agradar a Deus? O Senhor já está falando com pessoas aqui essa noite. Você quer agradar a Deus? Você deve se entregar por inteiro para Ele. Aleluia! Você deve se entregar totalmente, porque a Bíblia diz que Deus se agrada desta entrega total. Esta oferta, irmãos, ela era ligada diretamente à ceia do Senhor, porque a oferta do holocausto vem com o objetivo de reconciliar o homem com Deus. A oferta do sacrifício de holocausto, ele vem com o objetivo de reconciliar o homem com Deus. Exatamente o que nós estamos vivendo aqui essa noite. Levítico 1 fala sobre as 3 categorias dos animais, e ela também fala que ela é substitutiva, porque o justo e perfeito morre no lugar de um injusto e imperfeito. Tudo isso, irmãos, para que nós viéssemos a chegar no Levítico capítulo 6, que foi a palavra que eu li para os irmãos. O que acontecia aqui? Para ter fogo no altar. Como é que faz para ter fogo no altar, pastor? Eu quero falar para vocês agora rapidamente. A Bíblia diz que de manhã bem cedo, eram as 6 horas da manhã, se não me falha a memória, o sacerdote se levantava, ele colocava uma roupa pura de linho puro, ele ia até o lugar do sacrifício. Isso ficava do lado de fora do tabernáculo. A Bíblia diz que era um tremendo altar. Ele devia ter uns 3 metros de largura. Ele ficava bem na porta do templo, porque qualquer pessoa que viesse em direção, ela se daria de frente com o lugar onde deveria acontecer o sacrifício do holocausto, para que ela não esquecesse que ela tem uma dívida, então se reconciliar com Deus permanentemente. A Bíblia diz que o sacerdote ele saía, ele botava sua roupa, ele se dirigia até este lugar onde estava queimando o sacrifício das pessoas. A Bíblia diz que então ele colocava essa veste limpa, ele pura, ele se dirigia até o lugar, ele ia lá e ele começava a retirar as cinzas que estavam sobre a fogueira. Porque talvez você não saiba, eu tenho fogão a lenha em casa. Se você começar a deixar a cinza se acumular, ela vai apagar o fogo. Então você tem que tirar a cinza. Então a Bíblia diz que ele retirava as cinzas dali. Daí ele então colocava num lugar do lado do altar. E então ele pegava, trocava a sua roupa novamente, pegava aquelas cinzas, ele ia para um lugar fora do arraial, ele largava um lugar santo, puro, que Deus havia determinado. E então ele voltava novamente, colocava a sua roupa de linho puro, e então o que ele fazia? Ele avivava a fogueira. Ele avivava a fogueira. Glória a Deus. Eu não entendi, pastor, eu explico para você.
manhã bem cedo ele colocava roupas de linho puro, para ter fogo no altar, companheiro, amigo, crente que gosta de fogo, e isso é maravilhoso. Mas para ter fogo no altar, em primeiro lugar, tem que ter vestes puras. Para ter fogo no altar, tem que ter vestes limpas. Ninguém tem fogo no altar se tiver com vestes sujas. É fogo ilusório, é fogo artificial. Porque o fogo só é avivado se você tiver vestes puras. A seda representa essa pureza. Depois que ele colocava essa veste pura, então ele se dirigia até o lugar de sacrifício. Ele ia lá e ele limpava, ele retirava as cinzas do sacrifício anterior. E a Bíblia diz que ele fazia isso todos os dias, de manhã e de tarde. Eu não entendi, pastor. Eu quero dizer para você que o fogo, o sacrifício que você fez ontem, é para ontem. E hoje você deve continuar sacrificando. Hoje, a Bíblia diz que todo dia ele levantava e fazia esse procedimento. Mas é todo dia, pastor. Eu tive uma campanha abençoada final de semana. Fael estava pregando sábado, domingo, o fogo desceu. Então, meu irmão, segunda-feira tem que fazer sacrifício também. Terça-feira tem que fazer sacrifício. Quarta-feira tem que colocar a veste limpa. Quinta-feira tem que colocar a veste limpa. É todo dia. Aleluia! E ele ia lá então, irmãos, todo dia. E ele retirava as cinzas do sacrifício anterior. Isso quer dizer que o que você fez ontem é para ontem. O sacrifício de hoje é para hoje. Então ele ia lá e pegava. E ele levava a um lugar puro, santo, determinado por Deus. O que isso quer dizer isso? Isso quer dizer que o que você fez na presença do Senhor não é jogado fora. O que você fez diante de Deus, as maravilhas que você fez, que você foi lá, pregou na campanha sábado, domingo, e você orou, e quantas vezes batizou com o Espírito Santo? 10, 15, e levantou o enfermo e foi curado, e almas assim vieram para Jesus. No outro dia você vai lá pegar as cinzas. Deus não esqueceu disso. Deus não esqueceu do que você fez quando você era jovem, quando você dirigia o coral da mocidade, o jejum, as consagrações que você ia. Ah, que bonito quando ia para a praça com a juventude, tocar violão. Isso é lindo. Deus não esqueceu disso. Ele está colocado num lugar separado. Não foi esquecido essas cinzas. Elas estão diante de Deus. Só é que ele voltava de novo e ele colocava mais lenha no outro dia, e ele então avivava o fogo. Por que isso, pastor? Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A vontade de Deus é que o fogo permaneça ardendo todos os dias em você. Não esqueceu do que passou, não esqueceu, mas ele manda ir lá e tira daí. Não fica vivendo dessas glórias do passado. Não fica vivendo destes momentos que você teve na presença do Senhor no passado. O Senhor quer que você vá lá e avive o fogo, avive a fogueira novamente. Aleluia! Todos os dias o sacerdote ia e avivava o fogo, e voltava e trocava suas roupas e avivava o fogo, e se levantava e avivava o fogo, e limpava e avivava o fogo, e o fogo permanecia ardendo sobre o altar. Você entende por causa que o fogo apagou? Você consegue lembrar o momento foi que você deixou de ir lá e retirar cinzas da fogueira? A fogueira
fogueira ficou lá queimando e você ficou vivendo o último minuto daquele carvãozinho que ainda queimava e ainda subia aquela fumaça diante de Deus, e o fogo foi passando e foi apagando, e você não avivou como você deveria ter avivado, e o fogo apagou. O fogo apagou e hoje em dia não consegue mais vir no culto. O fogo apagou e hoje já não consegue mais responder um chamado do seu líder. O fogo apagou e por isso você já não consegue mais suportar as provas e as tentações que surgem no dia a dia. O fogo apagou. E a palavra que eu tenho para você essa noite, no dia da Santa Ceia, é que é momento de você avivar essa fogueira novamente. É momento de você avivar este altar novamente. O desejo do Senhor é que Ele queime diariamente, permanentemente. O fogo arderá continuamente. Mas eu conheço algumas pessoas, pastor, que olha, tem uma vida toda torta, mas vão à igreja e é uma maravilha. Só eles querem gritar e só eles querem profetizar. Mas olha, pastor, eu conheço, não era para tanto. Talvez esteja vivendo no carvãozinho ainda, fogo artificial. Só tem fogo no altar, irmãos, quem vive o contexto da palavra. Só tem fogo no altar quem levanta todos os dias e oferece sacrifício ao Senhor. Só tem fogo no altar quem levanta todos os dias e não fica vivendo de lembranças do passado. Só tem fogo no altar quem coloca vestes puras. Aleluia! Eu não quero me estender aqui, oração. Eu quero dar para você te estender. Isso eu posso acontecer. Não precisa sobreviver a primeira vez, isso cuidado e não. Aí você começa a entender que o sacrifício do holocausto, para que você tenha que entender, você tem que primeiro ir lá em Gênesis, quando o Senhor Ele oferece um animal em sacrifício pelo pecado de Adão e de Eva. E você vai então em Apocalipse e você vê o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então você vai entender o holocausto, que o Senhor criou o holocausto para reaproximar o homem de Deus. É momento de nós começarmos a nos entregar por inteiro. O holocausto significa isso: entrega total, queima total. Não esperava ouvir essa palavra hoje, pastor, mas o Senhor está dizendo para você que tem parasitas aí grudados em você, que impedem que você viva a plenitude da presença de Deus na tua vida. Aleluia! Tem parasitas grudados em você, grudados no meio da igreja, sugando a sua energia, sugando a sua vontade, sugando o seu desejo de fazer a obra do Senhor.